boa noite. Tudo bem? Cadê Tudo bem? a carne, Ney? Tá aqui dentro. Tá aqui dentro? A carne? Também. Ah, também. Gosta que pega bolado, preferência que seja de quadro. Hoje eu te como armado, Pagados e latinos. Bom, pessoal, o que vocês acabaram de ver é meio que o óbvio. Eu tenho certeza que você aí, que se vive seu cotidiano, dia a dia normal, que é o seguinte: eu tenho certeza que você conhece alguma criança entre 8 anos e 16 anos que faz algum tipo de dancinha do TikTok, que veste roupa curta e de alguma forma se expõe de maneira sexualizada nas redes sociais, via de regra, o TikTok. O que o Felca falou no vídeo dele é o óbvio sendo falado, sendo que as pessoas têm percepção do que acontece, só que elas não expõem ou não fazem um senso crítico, moral sobre isso. Porque se for levar em consideração a comoção nacional que teve, é muito importante o levantamento da bola do Felca, porque é pra gente trazer, principalmente quem é pai, tá? Trazer uma atenção redobrada aos filhos em relação aos pedófilos, porque a questão da sexualização, ela é um fato dado, isso acontece, e como eu fiz a provocação aqui, eu tenho quase certeza que você conhece alguma criança, algum adolescente que faz vídeo sensual, com roupa sensual e posta nas redes sociais, ponto. Os pais que deixam a filha se expor a esse nível, talvez eles agora vão repensar o seguinte: existe toda uma rede de pedófilos nas redes sociais que estão de olho na filha de vocês, na sobrinha de vocês, enfim, na prima de vocês, não sei qual tipo de parentesco ou convívio que você tem com alguma menor de idade que faz esse tipo de sexualização precoce da sua vida. Então, o ponto que o Felca coloca, primeiro, é um ponto preocupante do ponto de vista que os pais estão cada vez menos não cuidando dos seus filhos em relação à educação do que elas estão vendo ou fazendo na internet. E segundo, é um mundo, um submundo, na verdade, de monstros, que são os pedófilos, que olham isso e pegam a inocência da criança de achar que dançar a dancinha do brega funk é legal, e pegam a inocência da criança e entrar nessa cultura pop, que inclusive eu estou aqui em Recife. Acabei de fazer o MBLD com a turma daqui, um encontro muito legal, para quem veio, para quem participou, acredito eu que tenha sido histórico. Falei com o coração, pude ouvir bastante da turma, mas enfim. Essa cultura do brega funk, que via de regra são essas músicas que vão viralizar no TikTok com essas dancinhas, surgiu aqui em Recife. E é uma cultura pop que é, via de regra, muito ouvida nas periferias, mas hoje já extrapolou essa parada de classe social. Você vê, tem um tal de Neif, que é aqui de Recife, que já gravou, por exemplo, com Henry Freitas, que é um cara que é do forró, que é muito estourado no Brasil, pelo que eu percebi, e que eles misturam as músicas. Então, editor, coloca aqui na tela as letras das músicas do Neif, ou então coloca de maneira distorcida, não sei, mas coloca a música aí do cara. Joga a luz, ela muda o clima, ela aceita muito, que maravilha. Porra, vacilão, a tua ex é uma delícia. Já conhece as camisas temáticas dos vídeos? Se o seu marido passou vergonha com um vídeo meu, azar o dele que tá fazendo alguma coisa errada. Se encostar em mim vai dar merda. Se encostar em mim vai dar merda. Entre em contato e garanta já a sua. Enfim, o Henry Freitas gravou com esse cara uma música aparentemente de forró, que é pra você dançar ali sem perceber muito bem a letra, mas ir no ritmo do forró pra dançar, que é música advinda de um brega funk de um cara que faz esse tipo de letra. Esse tipo de letra, muita apologia à sexualização, à até mesmo objetificação da mulher, talvez, e que as crianças estão ouvindo essas músicas e replicando a dança dessas músicas nas redes sociais. Isso, mais uma vez, pessoal, eu tô falando obviedades, tô falando que todo mundo vê, você certeza que você conhece alguém, todo mundo vê, algum algoritmo em algum momento talvez tenha colocado pra você, não sei como é que é seu algoritmo, eu nunca chegou pra mim esse tipo de conteúdo, mas com certeza eu conheço pré-adolescente que faz esse tipo de coisa. Então, com certeza você conhece, e mais uma vez, é aquilo que todo mundo vê, porém ninguém fala, não faz senso crítico, não faz nenhum tipo de crítica moral a respeito disso. Só que qual é a grande chave do discurso do Felca? Na verdade, toda a investigação que o Felca fez é a preocupação que os pais devem ter a partir do momento que existe um submundo de monstros, que são pedófilos, que estão de olho nessas jovens, que a partir do momento que adentraram nessa cultura pop, elas inocentemente começam a se sexualizar cedo, de maneira precoce, e acabam se tornando vítima de comentários completamente escabrosos por parte desses monstros. Aí você vai falar: ah, Faustino, mas minha filha não escuta isso. Beleza, muito bem, você tá fazendo seu papel de pai. Mas existem muitos pais que acham inclusive isso normal. Vou falar pra vocês, eu já fui na Ilha do Marajó, a gente foi investigar os casos que aconteciam lá, eu e o Arthur, e ao chegar lá a gente percebeu que o problema que acontecia lá é um problema cultural. Pra eles é comum um cara de 45 anos, um tio de uma criança de 11 anos,
com ela. Só que no mundo civilizado isso não é comum, mas culturalmente para eles é comum. Então o que precisa nesse contexto? Políticas públicas de conscientização para explicar pro cara que é maluquice, que é uma monstruosidade um cara de 50 anos ficar com uma criança de 11 que é sobrinha dele. Ponto. Só que não existe interesse público nenhum disso. Por quê? Eu falo isso pra vocês porque eu fui presencialmente ali no Marajó com o Arthur, e quando a gente expôs isso, inclusive resgatando duas jovens que a mãe basicamente colocou elas numa situação de sair com duas pessoas aleatórias estranhas de outro lugar, adultas, duas jovens menor de idade, vale ressaltar. Quando a gente identificou esse problema que realmente acontece, dois caras vindo de estados diferentes, chegando lá, conseguia ter acesso a essas jovens, a gente mostrou isso e qual foi a iniciativa do governo a respeito disso. Tentar investigar a minha ida e a do Arthur pra Ilha do Marajó, sendo que até a nossa saída foi com recurso privado. Então veja que é um problema generalizado. O governo não tá nem aí pra isso e basicamente sobra a responsabilidade dos pais, que, ao meu ver, é a maior responsabilidade de todas. Você não deve aguardar o Estado cuidar da sua filha, cuidar do seu filho, que é qualquer que seja a sexualização que eles estejam passando nesse momento. E sim sua, você que é pai, você que é tio, sei lá, você que vê uma criança de 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos mostrando seu corpo de maneira inadequada, nesse tipo de sexualização, com essas músicas, com essa dancinha, você tem que ser o adulto na sala, porque hoje nós somos recordes de criar adultos infantis, então você tem que ser o adulto na sala, de explicar para essa criança que isso não é correto. Porque para essas crianças, a MC Melody, por exemplo, que foi uma criança que foi sexualizada durante a sua infância e sua adolescência, a MC Melody já teve, eu lembro que teve debate em torno disso, mas a MC Melody, hoje o que ela é? Uma mulher famosa, que ganha muita grana, mas como é a cabeça da MC Melody? Será que toda aquela exposição de sexualidade dela, quando era ainda criança, não afetou um pouquinho aqui dentro? Será que ela realmente deveria, como criança, estar naquele contexto de sexualização precoce? São perguntas que aí, inclusive, coube na época ao pai da MC Melody. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, ele colocou que a MC Melody era filha dele e que ele tomava de conta das rédeas da vida dela. Então ele continuou trazendo aquele mundo artístico para ela, de sexualização na música, e hoje ela continua sendo uma moça muito sexualizada nas suas roupas, que canta dentro dessa cultura pop, e ela faz fama e ela faz muito dinheiro. Então as meninas de hoje utilizam ela como influência positiva, que elas podem também ser o MC Melody um dia. Só que, mais uma vez, o ponto do Felca levantado não é essa obviedade, isso é o que todo mundo vê. O ponto é o que ninguém estava prestando atenção, que é justamente essa rede do submundo, desses monstros que utilizam da fragilidade dessas moças, inocentemente se explorando elas mesmas sexualmente, e em algum momento virando vítima desses caras. Então você que é pai de família, você que é tio, você que tem convívio com crianças e com pré-adolescentes que tem esse tipo de sexualização na sua adolescência, na sua criação de maneira precoce, tome muito cuidado e oriente para que ela ou ele não vire mais uma estimativa de um monstro, ou enfim, que a criação dela não vire um caos completo por aquilo que ela está experienciando hoje, beleza? Então isso é o que eu tenho para falar para vocês, isso que eu tenho para compartilhar com vocês, espero que você tenha entendido o recado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, deixa seu like se você gostou, aguardo você até a próxima e valeu!